Pessoal, hoje a gente vai começar a estudar os tecidos epiteliais. Esse assunto é uma parte da nossa disciplina de Morfologia Médica 1, a MED 101, tá? Eu sou a professora Andressa e vocês vão poder estudar esse assunto no livro de Histologia Básica do Junqueira, tá? A gente tem o livro na biblioteca da faculdade. Bom, para começar, é importante a gente lembrar que, apesar de ser muito complexo, o organismo humano é constituído somente por 4 tipos básicos de tecidos, que são o tecido epitelial, que a gente pode ver nessa primeira foto, o tecido muscular, o tecido conjuntivo e o tecido nervoso, tá? Existem variedades desses tipos de tecidos, né, subdivisões desses tecidos, mas é importante a gente lembrar que todos eles são constituídos de células e moléculas de matriz extracelular, né? E esses elementos existem em associação e estão presentes em proporções variáveis de acordo com o tipo de tecido. E esses tecidos se associam e formam o organismo humano, tá? É importante a gente lembrar isso também, porque cada tipo de tecido tem as suas características peculiares, mas eles existem sempre em interação. Bom, nessa parte da disciplina, a gente vai estudar algumas características gerais dos tecidos epiteliais, as funções dos epitélios, as características gerais das células epiteliais. A gente vai estudar especializações que estão presentes na superfície livre dessas células epiteliais. A gente ainda vai estudar mais especializações que estão presentes entre as células, né, entre células vizinhas, que são as junções intercelulares. A gente estuda a relação entre o tecido epitelial e a lâmina própria, bem como a presença da lâmina basal e da membrana basal. E a gente encerra essa parte estudando a classificação dos principais tecidos epiteliais de revestimento, tá? Além dos tecidos epiteliais de revestimento, a gente vai estudar também os epitélios glandulares, só que os epitélios glandulares são estudados separadamente. Bom, iniciando o estudo dos tecidos epiteliais, a gente pode reunir algumas características gerais, tá? Levando em conta todos os tipos de tecidos epiteliais que existem, né? Os tecidos epiteliais, em geral, são constituídos por células poliédricas justapostas, ou seja, células que estão fortemente aderidas entre si. Essas células se apresentam unidas por junções intercelulares com pouca ou nenhuma quantidade de matriz extracelular entre elas, tá? Isso é uma característica também que é específica dos tecidos epiteliais. As células podem apresentar ainda especializações de membrana na superfície livre, né, que seriam, por exemplo, os cílios, que a gente vai estudar também. Os tecidos epiteliais ainda tem mais uma característica específica, que é a ausência de vascularização, ou seja, é um tecido avascular. Entretanto, apesar de ser um tecido avascular, ele é ricamente inervado, tá? E aí vocês podem se perguntar, ué, professora, mas se esse tecido é avascular, como que essas células vão se manter vivas, né? Como eu disse para vocês, os tecidos epiteliais eles não aparecem isoladamente no organismo, eles sempre aparecem associados a outros tipos de tecidos. Muito comumente aparecem associados aos tecidos conjuntivos, que são tecidos ricamente vascularizados. Tá? Nessas fotos que estão presentes aqui no slide, vocês podem ver 2 exemplos de tecido epitelial, aqui e aqui, essa parte mais corada, e a gente pode visualizar que eles estão apoiados sobre camadas de tecido conjuntivo, aqui e aqui embaixo, tá? E aí, como o tecido conjuntivo é vascularizado, essas células epiteliais conseguem receber nutrição e oxigenação adequadas para se manterem viáveis. O processo de renovação das células epiteliais é um processo de renovação contínua por atividade mitótica, tá? É o tipo de tecido que tem renovação, que tem atividade mitótica mais intensa. Entretanto, essa taxa de renovação pode variar de um tipo de epitélio para outro, tá? Por exemplo, o epitélio que reveste o nosso intestino é um epitélio que tem renovação rápida, ou seja, esse epitélio está sendo constantemente renovado. Já os tecidos epiteliais que estão presentes no fígado e no pâncreas são tecidos que têm capacidade de renovação,
são constituídos por células que têm potencial para realizar atividade mitótica, só que esse processo de renovação é um processo que acontece de forma mais lenta. Tá? Isso quer dizer que esses epitélios demoram mais tempo para serem renovados do que um epitélio que reveste o intestino, por exemplo. Tá? No caso dos epitélios que são estratificados, que são tipos de epitélios que têm várias camadas de células, as mitoses normalmente acontecem na camada mais basal. E essas células vão migrando para as camadas mais superficiais, de modo que o epitélio é inteiramente renovado. Tá? A gente ainda pode reunir, além das características gerais, algumas funções que são comuns a todos os tipos de tecidos epiteliais. Tá? A primeira delas é a formação de uma camada protetora e o revestimento de superfícies internas e externas do nosso corpo. Tá? Tanto da superfície externa corporal, quanto cavidades que estão presentes dentro do nosso corpo, a superfície interna de vasos, a nossa pele e assim em diante. Tá? Bom, como eu estava dizendo, esses epitélios formam então essas camadas de revestimento, como a gente pode visualizar nessa primeira figura, né, que a gente pode ver um tecido epitelial de revestimento. Os tecidos epiteliais fazem ainda absorção de moléculas, por exemplo, o epitélio que reveste os nossos intestinos. Os tecidos epiteliais têm capacidade ainda de secretar substâncias, no caso da função que é feita pelas glândulas, tá? Que a gente vai estudar separadamente. As células epiteliais ainda têm capacidade de executar percepção de estímulos, como é o caso dos neuroepitélios gustativo e olfativos. Tá? A gente pode ver aqui exemplo de células glandulares. Tá? Essa foto aqui é uma foto da nossa glândula tireoide. Essas células são células secretoras. E aqui a gente ainda pode observar células que fazem parte do neuroepitélio gustativo que está presente na nossa língua. Além disso, ainda existem células epiteliais que têm capacidade de realizar contração, que são as chamadas células epiteliais, que estão presentes em alguns tipos de glândulas do nosso corpo. Tá? Além disso, os tecidos epiteliais ainda possuem algumas características gerais, tá, que são encontradas nas suas células, e a gente pode resumir de forma bem simples como está sendo apresentado aqui nesse slide. Né? As células de tecidos epiteliais são células que podem apresentar formatos variados, apesar de serem normalmente células poliédricas, tá? São células que têm paredes paralelas, e essas células se apresentam fortemente unidas entre si por meio de junções intercelulares, como já citei anteriormente. Né? Uma característica que é interessante que a gente pode observar é que o núcleo das células normalmente tem um formato que acompanha o formato da célula. Tá? E a gente vai ver isso nos exemplos que a gente vai estudar ao longo desse assunto. Além disso, as células epiteliais apresentam uma característica muito importante, tanto morfológica quanto funcionalmente, que é a presença de uma polaridade. Isso quer dizer que as regiões diferentes da célula, de uma mesma célula, têm estruturas e funções diferentes. Essa última característica ainda pode ser visualizada nesse esquema, tá? Aqui a gente está vendo um esquema demonstrando esse epitélio, que é o epitélio do intestino delgado. Aqui a gente pode ver a superfície livre dessas células, que é a superfície dessas células está voltada para a cavidade ou o lúmen do intestino delgado, ou seja, é a superfície, a parte das células que vai entrar em contato com o alimento digerido que está chegando nessa região do nosso corpo, tá? E essas células apresentam um domínio basal e um domínio lateral, né? No caso aqui, esse domínio que está presente aqui no lado da superfície livre das células é o que a gente chama de domínio apical, ok? Aqui a gente pode visualizar uma foto com células que têm essa mesma estrutura que está esquematizada aqui ao lado.